Olá, estudante, tudo bem? Quem vos fala aqui é o professor Enoque Teixeira e hoje vamos conversar sobre a unidade 7, que tem como título Definição e Dependência de Logística. Pessoal, esse tema ele fala exclusivamente do que é o canal de distribuição. A gente tem como essa disciplina aí falando muito sobre alguns aspectos de marketing e de logística, né? E nessa ideia inicial agora, da unidade, nessa unidade 7, a importância do assunto são, né, os canais de distribuição. Então eu quero começar mostrando para você alguns pontos importantes, né, dessa unidade curricular. Imagine um produto com alta qualidade, com boa estratégia de propaganda e preço adequado, mas que não se encontra disponível no mercado, né? Então, qual a importância dos canais de distribuição? Para que você já comece a entender desde já, é fazer com que o produto chegue até o consumidor final. Essa é a ideia da empresa ou das empresas atuarem com canais de distribuição. Tá? Toda produção visa um ponto final, que é entregar os seus produtos ao consumidor. E aqui entra essa ideia aí de canais de distribuição. O que é esse canal? Como que funciona esse canal? Quais são os canais? Essas são algumas perguntas que a gente precisa entender aqui nessa aula. Tá? Se o produto não está disponível na prateleira, independentemente de todos os outros fatores que influenciam a compra, este não poderá ser comprado. Tá? Então você vê que os canais de distribuição têm uma importância muito grande. Por quê? Porque é ele que faz o produto chegar até a prateleira. É ele que faz o consumidor ter contato aí diretamente com ele. Alguns conceitos, pessoal, sobre canais de distribuição, vamos a eles. Primeiro que vamos falar de logística de suprimentos e depois de logística de distribuição. Logística de suprimentos é o processo de abastecer a indústria com matéria-prima. Tá? Então, quando há o abastecimento da indústria ou para a indústria com matéria-prima ou componentes no geral, isso se chama logística de suprimentos. E logística de distribuição é o ramo da logística que desloca os produtos acabados da indústria até o consumidor final. Tá? Então, percebam que quando a gente fala de canais de distribuição, a gente está falando de logística de distribuição, que é o caminho do produto acabado final da fábrica ou da indústria até o consumidor final. Tá? Eu tenho aqui alguns conceitos, né, de alguns autores. O primeiro é de Bertaglia, de 2010. Ele fala o seguinte: a vantagem competitiva de uma empresa pode estar na forma de distribuir, na maneira com que faz o produto chegar rapidamente à gôndola, na qualidade do seu transporte e na eficiência de entrega de um material a um fabricante. Segundo o conceito de Ballow, de 93, ele diz o seguinte: distribuição física é o ramo da logística que trata da movimentação, estocagem e processamento de pedidos dos produtos finais da empresa. E um terceiro conceito é de Novaes, de 2007. A distribuição física engloba os processos operacionais e controle que permitem transferir os produtos desde o ponto de fabricação até o ponto em que a mercadoria é finalmente entregue ao consumidor final. Pessoal, quando se fala de distribuição, 2/3 totais de custos logísticos oriundos da distribuição. Tá? Aqui no nosso país, no Brasil, a gente tem aí como principal canal de distribuição aí, o canal rodoviário, né? Nós temos outros canais, como vocês sabem, né? Mas o canal mais utilizado aqui é o canal rodoviário. Haja vista a quantidade de estradas e rodovias que cortam o nosso país aí, com caminhões indo e vindo a todo momento. Tá? É um dos canais mais caros que tem, tá? E é um dos canais aí mais custosos e também um dos canais aí que a gente mais usa aqui no nosso Brasil. Por isso que quando fala-se de distribuição, fala-se de um custo muito alto, tá, galera? Por quê? Quando fala-se de meios rodoviários, a gente fala de transporte
através de carretas, que tem um valor muito alto de manutenção, de seguro e, além de tudo, de combustível. Tá? Então, tudo isso atrelado ao valor do produto final, quem paga a conta é o consumidor. Tá, galera? Então, por isso que eu falo sempre, quando eu falo de distribuição, eu toco nesse assunto, né? Porque é importante você entender que no nosso país nós temos que criar alternativas de distribuição. Nós temos outros meios aí, meios mais baratos, como o da linha férrea, né? Os trens cargueiros aí que cortavam o nosso país a entrega de grandes produtos, que infelizmente não receberam aí dos governos grandes auxílios ou investimentos para que continue e faça o preço dessa distribuição diminuir. Tá? Então vamos continuar. Para quais mercados se deve planejar a distribuição? Pessoal, usuários finais e intermediários. Usuários finais, eles irão consumir e utilizar o produto, né? E já os intermediários, eles irão revender o produto, tá? E eles estão na figura dos atacadistas, dos distribuidores e dos varejistas. Então você vê, pessoal, que quando a gente fala de distribuição, a gente tem dois caminhos. Ou você produz o seu produto e entrega diretamente ao usuário final, ou você produz e entrega a intermediários na figura de atacadistas, de distribuidores e de varejistas. Os usuários finais são os mais numerosos, tendem a adquirir em menor quantidade, com exceção de grandes indústrias, e suas compras são mais frequentes que a dos intermediários. Quando a gente fala dos usuários finais, a gente está falando dos clientes, dos consumidores aí que compram em pequena quantidade, ou até mesmo em unidades. Tá? Agora, quando eu falo de intermediários, eu estou falando daqueles que compram em grandes quantidades. Né? Ou seja, os canais de distribuição selecionados por uma empresa são de difícil alteração, mantendo-se fixos por muito tempo, pois envolvem outras empresas e contatos. Os principais canais, pessoal, os intermediários aí, a gente tem 4 níveis, né? Porque assim, é muito difícil uma empresa, uma indústria, ela conseguir atender a todo mundo. Então por isso que as indústrias, elas buscam intermediários para fazer esse trabalho de distribuição, esse trabalho de revenda. Tá? Porque primeiro o intermediário ele compra na indústria para depois ele revender. Tá? Isso acaba beneficiando também aí, de alguma forma, as indústrias, que vendem em grande quantidade para um cliente só. Então você vê que os intermediários eles têm esse papel aí fundamental também de escoar a quantidade de produção das grandes indústrias. Vamos aos níveis dos canais de distribuição. Primeiro é o nível 0. O fornecedor ele entrega diretamente ao cliente, ou seja, a indústria ele pode entregar indiretamente ao seu cliente. Esse é o nível 0. O nível 1, temos 3 canais. Né? O fornecedor, ele passa para o varejista, para o representante ou para o distribuidor, que este entrega para o cliente. Tá bom? O nível 2 é o fornecedor, ele passa para o distribuidor ele passa para o varejo e o varejo passa para o cliente. Então nós temos aqui 4 canais, né, nesse nível 2. E no nível 3 e último, nós temos um canal bem, assim, uma linha bem grande de participantes nesse canal. Tá? O nível 3, nós temos 5 participantes, que é o fornecedor, que passa para o distribuidor passa para o representante passa para o varejo e o varejo passa para o cliente. Lembrando, pessoal, que quanto mais canais tiver na distribuição, maior será o preço do produto. Porque cada um vai vender para o outro com a sua margem de lucro. Então você pega o nível 0 e você pega ali o fornecedor, que é a fábrica, e ela já passa diretamente para o cliente. Então você vê que ali só tem uma margem de lucro. Quando eu passo lá para o último nível, que é o nível 3, nós temos 5 participantes, né, nós entendemos que todos eles vão colocar a sua margem de lucro. Então quando chegar no cliente final, esse produto vai ter variado aí em muito o nível do seu preço final. Tá bom? A gente acaba vendo isso acontecer aqui no nosso país de forma muito constante. Tá? Por quê? Vamos responder uma pergunta aí. Por que existem intermediários no processo de comercialização do produto? A gente já começou a conversar sobre isso, mas vamos aprofundar um pouco mais. Um grande varejista
por exemplo, poderia fabricar os próprios produtos que comercializa, né? Ou seja, o nível zero, acabamos de falar aqui agora. O problema é que dedicar-se a uma grande gama de produtos exigiria grande aporte financeiro e forçaria a empresa a atuar fora da sua expertise, né? Então, vamos dizer que uma empresa ela fabrica para o Brasil todo aí determinado produto. Imagine se ela tivesse que abrir em cada município, né, de cada estado aí, uma loja para vender o seu produto. O quanto que essa empresa gastaria com aluguel, com mão de obra, né, com distribuição de seus produtos para os lugares mais longínquos possíveis, né? Então você vê que não é, às vezes, não é vantajoso para essas grandes empresas efetuar essa venda diretamente ao cliente. Ela não vai conseguir atender diretamente o cliente. Tá? Por quê? Porque ela não vai ter como abrir uma loja só para vender o seu produto, né? Ficaria muito custoso para ela. Tá? Por isso que existem aí intermediários no processo de comercialização. Da mesma forma, normalmente não compensa para uma indústria atuar no varejo, porque seria necessário um grande volume de vendas para justificar o investimento. Isso poderia gerar necessidade de comercializar produto de concorrente. Foi o que eu acabei de falar. Você imagina uma empresa que vende pão de queijo. Então ela só vai abrir ali uma loja para vender pão de queijo. Então assim, será que só o produto dela vai dar viabilidade financeira de retorno? Né? Ou seja, ela vai ter que colocar ali produtos, como café, vai ter que colocar ali outros produtos para tentar fazer com que o seu produto saia. Então ela vai fugir totalmente da sua expertise, que é fabricar pão de queijo. Então por isso que muitas empresas elas buscam intermediários para fazer esse processo de representação da empresa. Tá, pessoal? Muitas empresas, galera, inclusive, elas já têm contatos exclusivos com alguns intermediários, justamente para fazer com que ele faça essa distribuição. Por isso que existe um canal, né, um canal no processo de canal de distribuição chamado distribuidor. Tá? A função dele é justamente pegar a produção e distribuir para os outros entes aí do sistema do canal de distribuição. Tá? Quais são os objetivos do canal de distribuição? Vamos a eles. Garantir a rápida disponibilidade dos produtos nos mercados identificados como prioritários, intensificar ao máximo o potencial de vendas dos produtos, promover a cooperação entre os agentes da cadeia de suprimentos, no que se refere a fatores relevantes para a distribuição, garantir um nível de serviço pré-estabelecido pelos parceiros da cadeia, garantir fluxo de informações rápido e preciso entre os elementos da cadeia e buscar a redução de custo da cadeia como um todo. Tá? Então, galera, é importante você entender que quando se fala de canais de distribuição, se fala de um processo muito amplo, de muitas informações. Eu tentei de alguma forma aqui apenas trazer para vocês algumas informações necessárias sobre essa aula de número 7. Eu termino aqui com os objetivos, porque eu comecei falando que o papel dos canais de distribuição é disponibilizar o produto ao consumidor final. E agora, aqui nos objetivos, o primeiro que eu li para vocês, ele já fala isso, garantir a rápida disponibilidade dos produtos nos mercados identificados. Então nós entendemos que esse é o principal fator aí dos canais de distribuição, tá bom? Espero aí de alguma forma ter contribuído para vocês, fiz um resumão aí da aula 7, tá? E qualquer dúvida que surja, você pode me procurar ali no fórum de dúvidas ou em minhas mensagens, tá bom? Forte abraço, pessoal, até a próxima aula.